Convido aqueles que estão aí em suas casas a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo o relato de Mateus, no capítulo 4. Evangelho de Jesus Cristo segundo o relato de Mateus. Nós vamos ler apenas Mateus capítulo 5, os versos de 21 a 26, para depois então nos colocarmos diante do Senhor em arrependimento, para pedirmos perdão a Deus. Mateus capítulo 5, repetindo de 21 a 26. A palavra de Deus diz assim: Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Essa palavra nos leva a refletir sobre como temos agido com nossos irmãos. Vamos então confessar nossos pecados nesse momento, enquanto nós ouvimos o hino 47, Perdão. Senhor.
Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de tudo que existe, ó Pai. Nós te somos gratos, ó Deus, pelo dom da vida que o Senhor nos dá, Pai. Por mais um dia que o Senhor nos concedeu aqui. E estamos aqui, ó Deus, para louvar e bendizer o teu santo nome, Senhor. E nesse momento, ó Deus, nós queremos te pedir perdão por tudo que nós fazemos de errado, Senhor. Por tudo que nós temos feito contra ti, Senhor. Entristecido o teu coração, entristecido as pessoas, Senhor, que são semelhantes a nós e que o Senhor ama tanto, ó Deus. Te agradecemos porque o Senhor ama o pecador e neste meio estamos nós, Senhor. E nós te agradecemos pelo teu grande amor. E nesse momento nós pedimos que o Senhor nos perdoe, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor não veja aquilo que fazemos de errado e que nós possamos, ó Deus, mudar de atitude. Coloca no nosso coração a tua vontade, porque nós queremos agradar a ti, ó Deus. Tu sabes, tu sondas o nosso coração, tu conheces lá no fundo como nem eu mesmo conheço o meu coração, Pai. Mas eu sei que ele pertence a ti e que o Senhor sabe que eu quero te louvar, eu quero te bendizer, eu quero te honrar. Mas a minha humanidade, Senhor, a minha parte terrena peca contra ti, ó Deus. E nesse momento eu estou aqui, prostrada aos teus pés, Senhor, te pedindo perdão. E pedindo perdão também pelos meus irmãos, ó Pai. Que o Senhor esteja concedendo isso que nós estamos te pedindo, para que possamos te oferecer um culto realmente agradável, Senhor. Que possa subir como aroma agradável na tua presença, Pai. Perdoa-nos, Deus amado. Fica conosco no nome de Jesus, teu Filho amado, que nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Quero convidar a missionária Thelma Lúcia que faça a leitura de Daniel, profeta Daniel, capítulo 4. Os irmãos acompanhem em suas casas, capítulo 4, de 34 a 37, Daniel. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Assim diz a palavra de Deus. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendize o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Louvado seja Deus. Amém. Nesse momento, então, com essa palavra em nossas mentes, nós vamos louvar a Deus com o hino 107. Eu não me esqueci de ti. 107, irmãos. Faz
vamos continuar em oração, em louvor e agradecimento a esse Deus. Queria comunicar a todos que nossos cultos acontecem sempre às sextas e domingos, às 19h30. Eu queria também comunicar que às quartas-feiras nós temos estudo bíblico com a missionária Thelma Lúcia. Ela tem preparado aí temas de grande importância para o nosso crescimento espiritual. Amém. Vamos cantar, gente, vamos, todo mundo que está aqui nos acompanhando, de todas as igrejas que estão junto conosco, vamos cantar, vamos orar agora para fortalecer as nossas igrejas, para que a gente possa voltar rápido, logo e com todo amor e louvor ao nosso Deus. Vamos lá, fortalece a nossa igreja. Vamos cantar agora isso, eu já fiquei. 8:3, pode ser? 8:3. Fortalece a tua igreja. 8:3, tá? consagramos nossos dízimos e ofertas, aquele que se preparou para fazê-lo, pode fazer simbolicamente nesse momento, entregando, devolvendo seus dízimos, consagrando-os à obra do Senhor. Ao 244 do nosso inário, 244, falar com Deus. Nós vamos consagrar nossos dízimos e ofertas simbolicamente, colocando-os aqui no altar do Senhor. Amém. Pera lá, pessoal, deixa eu achar aqui 244. Nós não podemos ter presbíteros para recolher, então nós fazemos assim, dessa maneira, como
Gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos abençoado, por tudo que Ele tem nos concedido, as providências que Ele tem feito em nossas vidas, os livramentos de acidentes, livramentos de doenças, as providências em relação a dirigir a nossa vida, a agir nas pessoas que estão ao nosso redor, agindo na execução de tantas obras nas nossas vidas, mesmo que nós não percebemos, mas Ele está agindo, o Senhor age em nossas vidas. Falar com Deus. 244. Esse aqui agora não quer mais abrir o Facebook. Ele vai abrir e fecha. E o YouTube? O YouTube tá indo. Então vamos continuar, né? Os louvores um pouco interrompidos por causa de problemas técnicos, mas nós vamos agora louvar a Deus com o hino 105, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. 105.
Nós pedimos desculpas aos irmãos queridos pelos problemas técnicos aí com a nossa internet, mas nós vamos dar continuidade à exposição do livro de Esther. Eu convido a todos que abram a palavra de Deus no livro de Esther. O livro de Esther fica no Antigo Testamento, ele fica imediatamente antes do livro de Jó. O livro de Esther, ele foi sempre um livro bastante polêmico, por uma questão bastante conhecida de todos, que é a ausência da revelação do nome de Deus. Nenhuma vez o nome de Deus é citado no livro de Esther. Mas nós temos lições preciosíssimas, né, no livro de Esther, e nós queremos caminhar no estudo do livro de Esther. Porque Paulo disse que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Se ela é toda inspirada por Deus, nós podemos confiar que ela é inerrante, infalível e insubstituível, como única regra de fé e de vida do crente em Cristo Jesus. Eu queria convidar todos que fechem seus olhos para nós lermos a palavra de Deus. Nós vamos orar antes de abrirmos a palavra de Deus. Senhor Deus, Santo e bondoso Pai, nós queremos, ó Deus, que o Senhor possa nos guiar nesse estudo. Eu queria pedir ao Senhor que nos conceda o favor do Teu Santo Espírito, que nós possamos nos enriquecer neste estudo, né, no crescimento, caminhando neste livro, no livro de Esther. Que o Senhor possa nos ajudar, nos auxiliar, nos guiar nesse conhecimento maravilhoso do livro de Esther. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Eu vou ler aqui um pequeno trecho e depois nós vamos fazer as citações de passagens, talvez de versículos, para nós tomarmos conhecimento desse livro. Então, eu primeiro queria colocar os irmãos, né, na história. Esse livro foi escrito quando? Esse livro foi escrito por quem? Qual foi a data que esse livro, então, foi escrito? Eu queria que os irmãos acompanhassem o raciocínio a partir da conquista de Jerusalém e da Palestina do Reino do Sul, Judá e Benjamim, as duas tribos que restaram. Nabucodonosor desceu com seu exército e foi conquistando toda aquela região, a Palestina. E nós precisamos então saber em que contexto esse livro foi escrito, para que nós possamos localizar a nossa vida e também estar cientes de que contexto havia naquele período. Então, Nabucodonosor desce da Babilônia, da Mesopotâmia, da sua cidade capital, que é Babilônia, com seu exército, e invade toda a região da Palestina, conquista Jerusalém e leva cativos Daniel, seus amigos, em 605 a.C. Nós temos também depois
uma certa rebeldia, uma resistência dos judeus em recolher os impostos, e Nabucodonosor vem numa segunda campanha em 96, em 596, e novamente cerca Jerusalém, e então recoloca como vassalos. Em 585, 586 a.C., Nabucodonosor vem pela última vez, devido à resistência dos judeus em pagarem seus impostos, e eles são então destruídos. A cidade de Jerusalém, seus muros são derribados, a cidade de Jerusalém é completamente destruída pelo exército de Nabucodonosor, e ele também destrói e queima o templo dos judeus e saqueia todos os objetos sagrados que estavam no lugar santo, no lugar santíssimo, no átrio, e os judeus ficam então sem o templo, sem a sua cidade. E Nabucodonosor leva então cativos toda a população habitante aí da Judéia, a tribo de Judá, de Benjamim, leva para a Babilônia e os faz de escravos. Em 539 a.C., Ciro o Grande, ele se levanta, se ajunta com o exército dos Medos, o exército persa, junto com o exército dos Medos, eles então destroem a Babilônia e tomam então o império das mãos de Nabucodonosor, de Babilônia. Assumindo então os Medo-Persas com Ciro o Grande. Depois de Ciro vem Cambises, depois de Cambises vem Dario I, e o filho de Dario I, ele é chamado de rei Assuero, em grego, e rei Xerxes, né? Então nós conhecemos pelos dois nomes por causa das suas origens, né? O hebraico e o grego. Então chamamos Assuero numa língua e Xerxes em outra língua. Esses nomes, eles são alusivos à descendência medo-persa, né, dessa família que assumiu então o controle do Império Mundial, o segundo Império Mundial ali. Depois do Babilônico veio então o Império Medo-Persa. Quem estudou o livro de Daniel consegue entender ali o que eu estou dizendo. Então, no tempo em que Assuero governou, que ele governou do ano de 486 ao ano de 465. Foram 21 anos, até que então, em 465, ele foi assassinado, o rei Xerxes. Então, em 486 ele assume, e aqui, nesse início, diz a história do livro de Esther, ela se passa exatamente nesse momento. Estamos, então, nesse contexto histórico, e isso nós podemos encontrar em livros seculares de história. Heródoto, um historiador grego, ele relatou toda essa história, principalmente porque os gregos, eles conseguiram a maior parte das vitórias sobre os persas, né? Então nós vamos depois relatar isso também. Heródoto escreveu bastante sobre isso. Então, lendo aqui os primeiros versículos do capítulo 1 de Esther, diz assim: nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Susã, no terceiro ano do seu reinado,
deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam com ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Susã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Aqui nós temos uma primeira impressão do que era um rei oriental. Nós podemos aqui imaginar a riqueza do reino de Assuero. Então ele recebeu esse reino do seu pai Dario I, Dario I, e nós, nesse terceiro ano do rei Assuero, ele estava ajuntando todo esse pessoal aqui de oficiais, de governantes, a gente pode dizer assim que seriam os governadores, os prefeitos, os ministros, os seus exércitos, seus generais. Ele estava juntando nobres e príncipes de toda aquela extensão das províncias. E o império de Assuero, ele ia do rio Indo, então já na linha divisória ali na Índia, ele se estendia então todo, hoje o Irã, o Iraque, Afeganistão, a Síria, toda a Palestina, ali, o Oriente Médio, a Arábia, e o norte do Egito, ali até o norte do Sudão, envolvendo ali a Etiópia atual. E ele então, até ao norte da Grécia, ele também dominou ali a Macedônia. Ele só não conseguiu o domínio sobre os gregos. Mas a história conta que o seu pai, Dario, ele invadiu a Grécia e sofreu uma derrota extremamente vergonhosa. Dario voltou da Grécia praticamente com toda a sua frota naval destruída pelos gregos. E Assuero ficou com esse rancor contra os gregos. E ele alimentou esse espírito de vingança no seu coração. Quando ele assumiu o reino, seu pai morreu, Dario I então morre, Assuero assume, e Assuero, que acompanhou toda a carreira do seu pai, com esse orgulho no coração, com essa arrogância no seu coração, na sua mente, ele alimentou o espírito de vingança contra os gregos. E a intenção dele nesse banquete de 6 meses era de ir, então, dando festas, e essas festas eram regadas aí a vinho e carnes oferecidas a ídolos, e eles faziam orgias por dias e dias seguidos, e se mantinham embriagados por uma questão cultural. Os deuses a quem eles cultuavam, eles acreditavam que, estando embriagados, estando sob efeito do vinho, eles tinham mais capacidade de executar e de decidir tarefas de grande importância para o país, para o império. Então, era uma questão até de orgulho mesmo para Assuero, mostrar a sua importância, a sua riqueza para aqueles a quem os seus governadores, a quem ele dominava, aqueles que governavam suas satrápias, né? E as satrápias eram divididas em províncias.
Acredita-se que eram 21 satrápias e divididas aí em 127 províncias. Então, a administração de um grande império era bastante complexa naquela época, por causa do recolhimento dos impostos, do domínio das rebeliões, e nós acreditamos que era uma tarefa para muita gente. Então ele reúne todos os seus governadores, príncipes, seus nobres, desse império, com o intuito de planejar uma guerra e uma invasão em massa da Grécia. Esse, então, era o propósito, o fundo histórico desse banquete que durou 6 meses, era exatamente essa a intenção. Então, quando nós fazemos leituras da Bíblia, nós precisamos ter exposto, né, esse contexto histórico que leva ao conhecimento do porquê quem escreveu o livro escreveu dessa forma e quais são as lições que nós podemos tirar desse texto, dessa descrição, como nós vemos aqui. Dos versículos 1 até pelo menos o 12, nós temos a descrição do poder de Assuero, da extensão do seu império, da riqueza que ele tinha adquirido, do domínio e da extensão do seu domínio sobre o mundo antigo. Então, é considerado um império mundial naquele tempo, o segundo maior império depois do babilônico. O babilônico, segundo a estátua de Daniel, era a cabeça de ouro, e os medo-persas eram o peito e os braços de prata. Na história secular nós vemos que isso é uma realidade. Daniel profetizou no sonho de Nabucodonosor essa estátua, e que Babilônia seria então conquistada pelos medo-persas, como aconteceu. Então aqui, né, com o rei Assuero, nós estamos nesse momento em que ele planeja a invasão da Grécia. E esse planejamento era extremamente minucioso, ele foi muito demorado. E todo esse banquete, meses e meses, foi com esse intuito. Essa era a razão. Mas também mostrando aos seus governantes, governados, e aos seus governadores, seus prefeitos, ele deixava bem claro que seu poder, as suas posses para investir nessa guerra, nesse intuito, nessa pretensão dele. Então, esse orgulho e o sentimento, como nós lemos nas leituras de hoje, o sentimento de vingança, de vingar o nome do seu pai, que havia sido vergonhosamente derrotado pelos gregos, vergonhosamente fugido, né, com dificuldades para sobreviver daquela batalha na Grécia, a batalha de Termópolis, onde a sua esquadra foi quase que completamente afundada pelos gregos. E essa batalha, ela é relatada nos livros de história até hoje, é contada, e nós sabemos que foi de fato uma derrota vergonhosa para um exército maior até que o dos gregos, para uma esquadra naval maior que a dos gregos, mas a estratégia dos gregos foi superior. Então, essa era a intenção do coração deste rei Assuero. E nós vemos aqui um rei poderoso, um rei oriental, e ele foi classificado como um rei excêntrico, cruel
e um rei sensual. Ele tinha um harém enorme, uma quantia enorme de mulheres. E nós queremos aqui também que, analisando aqui a personalidade desse rei, nós vamos ver que o seu orgulho era uma característica fundamental. E Deus resiste aos orgulhosos. E essa colocação também foi feita a leitura sobre esse espírito de vingança, né? Quando Jesus diz que você precisa, antes de fazer uma oferta, ir se reconciliar com aquele com quem você tem um problema, resolver esse problema, então trazer a sua oferta, oferecer depois de ter resolvido. Não é? Então a vingança, o espírito de vingança, ele está no coração altivo. O que foi a causa do primeiro pecado, do pecado dos anjos. O anjo Lúcifer, que era um anjo que estava em adoração continuamente na presença de Deus, ele se achou tão grande quanto, tão belo quanto, tão poderoso quanto. E esse orgulho o fez ser expulso do céu, o fez pecar. E o que também foi colocado no momento em que o homem pecou, foi então implantado como uma característica de cada ser humano. Todo ser humano, ele é basicamente um orgulhoso. E nós sempre achamos que nós somos melhores do que os outros. Nós sempre temos em nossas mentes que nós temos mais capacidade de enfrentar as coisas que os outros. Nós temos um raciocínio melhor do que os outros. Nós somos superiores em conhecimento, nós somos melhores nas reações. Essa é uma característica do ser humano. E quando nós nos convertemos, o Espírito Santo vem em nossos corações e nos convence de que nós não somos nada, além de pó. Nós não somos dignos de nada. Nós somos criaturas desprezíveis. Os nossos pensamentos são ruins, são continuamente maus. E quando a gente não usa a palavra para crescer, para enriquecer nossa natureza, ela se concentra na vingança, no orgulho. Nós vemos tanto conflito, né, entre as famílias. Os casamentos já estão sendo destruídos porque os homens orgulhosos tratam suas mulheres como objetos que devem fazer a sua vontade. E nós vemos aqui nesse capítulo Assuero tratando a sua esposa com um desprezo muito grande. Assuero, nesse tempo aqui, nós temos pela história conhecimento de que o seu filho com a rainha, a mestriz, ou traduzido pela língua grega, perde-se algumas sílabas, algum pronunciamento parecido com a rainha Vasti desse primeiro capítulo. E nós podemos entender que esta era a rainha, ou talvez a principal esposa dentre todas as que o rei tinha. Então, a rainha, nesse período, ela teve um filho chamado Artaxerxes. É o filho desse que nós chamamos de Assuero ou rei Xerxes, né? Então, essa rainha provavelmente estava gestante desse filho do Artaxerxes, ou então ela talvez estivesse até com o filho recém-nascido, porque foi aqui o 3º ano do reinado do rei Artaxerxes.
Se ele começou a reinar em 586, nós estamos aqui em 583, que foi o ano do nascimento do seu primeiro filho, do Artaxerxes. Então, e nós vamos ver no nosso estudo que o rei, ele bêbado, ele chama essa rainha à presença diante dos seus governantes, para dizer que ele era poderoso e que ele tinha mulheres bonitas. Então, a primeira lição que eu queria deixar para os irmãos está nesse início do capítulo número 1. É a lição de que um homem orgulhoso, Deus resiste a ele. Então eu queria ler para os irmãos em Provérbios, o livro de Provérbios, capítulo 16. O capítulo 16 de Provérbio diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Depois, um pouco à frente, no 32, melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então nós temos os provérbios de Salomão nos alertando contra esse pecado, que é o pecado que todo homem tem e que todo homem precisa dominar. O pecado do orgulho, da arrogância, da prepotência, de se achar capaz de alguma coisa. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então essa é a lição que eu deixo hoje para os irmãos. Nós vamos caminhar nesse livro e vamos tirar mais lições para a nossa vida no andamento da exposição desse livro de Esther. Eu queria orar agora agradecendo a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alerta contra o orgulho. E nós sabemos, ó Pai, que nesse livro, nós sabemos que o povo de Deus sofre intensamente, continuamente, na mão dos inimigos de Deus. Nós sabemos também que o Senhor preserva o seu povo, protege o seu povo. E nos períodos mais difíceis de opressão, o Senhor cuida do seu povo. O Senhor mantém o seu povo vivo, unido, protegido. Mas o Senhor também promete na sua palavra santa que o Senhor vai derrotar aqueles que oprimem o seu povo. O Senhor vai tirar o seu povo do estado de humilhação e vai exaltá-lo. Nesta terra nós seremos humilhados, nós seremos sempre os pobres, os marginalizados, os desprezados. Seremos sempre os mais humilhados dos seres humanos, porque nós escolhemos servi-lo. Mas o Senhor vai derrotar e vai nos tirar dessa natureza terrena de humilhação, como o Senhor Jesus, ele esteve no mundo, mas ele venceu o mundo e ele venceu a morte, e por Cristo nós sabemos que nós venceremos, seremos mais do que vencedores, e na sua volta todos esses que são orgulhosos, são poderosos, serão destruídos por sua mão. Em nome de Jesus é que agradecemos. Amém. Amém. Louvado seja Deus por sua palavra. Nós vamos louvar a Deus agora, após a bênção final, com o hino 120. Vamos nos colocar de pé, quem puder, quem não puder, fique como está mesmo. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, nosso Criador, nosso provedor,
que a comunhão, as consolações e a companhia do Santo Espírito sejam com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Quarta-feira às 20 horas. Nós vamos tentar terminar o nosso estudo. A nossa história está no poder do Espírito Santo de Deus. Se Deus quiser, nós vamos terminar. Eu hoje preparei a aula, mas eu achei que ficou assim meio comprida. Deixei ela toda arrumadinha, tirei umas coisas e já copiei o que era mais importante. Mas mesmo assim, eu acho que ela ficou meio compridinha. Mas vamos tentar fazer com que a gente acabe ela na semana que vem. Se não der, a gente faz mais uma quarta, né? E vamos também continuar as orações, tá? Bom? Um beijo para vocês, que vocês tenham uma semana cheia das vitórias do nosso Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo de Deus, tá bom? E perdoa aí as falhas, porque a gente tenta, mas a internet está meio complicada. Mas se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer de uma forma melhor, tá? Fiquem conosco. Obrigada, viu? Um beijo grande. Tchau. Deus abençoe. Deus abençoe. Uma boa semana. Boa semana. Tchau, pessoal.